Olá, bom dia, graça e paz. Eu quero falar hoje no devocional, ou melhor, eu quero perguntar para você: você tem valorizado as pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida? Você tem lhes entregue a honra que assim é devida? Veja só o que o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, falando acerca desse assunto. Veja só, segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 1, versículo 15. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram, assim diz o apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele tem me prestado em Éfeso. Veja só que poderoso. Este amigo, este servo do apóstolo Paulo, mesmo ele estando nesse ambiente de prisão, era o contexto dessa história aqui, numa prisão em Roma, nem nessa prisão este seu amigo, esse seu irmão, esse seu servo acabou por abandoná-lo. O apóstolo Paulo diz aqui que ele deu ânimo e nunca se envergonhou das suas algemas. Pelo contrário, ele foi até Roma, procurou com persistência até que pudesse encontrá-lo. E a oração do apóstolo Paulo para este homem aqui, dando testemunho para Timóteo, é que o Senhor naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, no dia em que todos nós seremos resgatados para a nossa morada eterna, naquele dia o Senhor lhe conceda misericórdia, porque ele prestou muitos e muitos serviços para o apóstolo Paulo. Veja só que importante isso. É o final da vida do apóstolo Paulo aqui já, faltavam alguns dias somente para que a sua vida terminasse, de uma maneira um tanto quanto trágica para um homem de Deus que serviu e colaborou tanto para que o evangelho chegasse até hoje nas nossas vidas aqui, mas chegou na Europa, chegou por tantos lugares o evangelho através da vida dele, claro que o Senhor que o enviou, mas nesse momento aqui, mesmo em tanta luta, mesmo com tanta tristeza, tantas dificuldades, ele decide colocar em sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, um agradecimento, ou melhor, um ato de honra para com aquele Onésiforo, esse homem de Deus, esse grande servo do apóstolo Paulo. E veja só que poderoso é esse texto se nós aplicarmos assim nas nossas vidas. Por tantas vezes, pessoas nos fazem o bem, honram as nossas vidas, de alguma forma facilitam diante de lutas e dificuldades as nossas vidas, e por vezes nós pensamos que aquilo ali pode ser que faça parte da rotina. Nós precisamos pegar esse ensinamento que o apóstolo Paulo está deixando aqui nesta carta para que nós apliquemos nas nossas vidas. Não era um momento em que o apóstolo Paulo estava talvez vivendo a melhor fase de sua vida, estava num dos piores momentos, dos momentos mais difíceis, e mesmo assim ele encontra esse motivo para honrar esse homem de Deus que o serviu no momento em que ele necessitou. E essa mensagem de hoje, nesse devocional, é um convite para que você observe as pessoas que de alguma forma têm abençoado você, têm facilitado a sua vida, não têm deixado você abandonado, e possa tirar um minutinho do seu dia hoje para honrar essas pessoas. Envie uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio, faça uma ligação, mas de alguma forma honre a vida dessas pessoas. Sem dúvida alguma, isso demonstrará não somente a sua gratidão, mas o seu caráter moldado à medida de Cristo. Afinal, o apóstolo Paulo, com tantas lutas e tantas aflições, ele esteve nessa condição e ainda, mesmo assim, manifestou o caráter como de Cristo, a ponto de falar para as pessoas que o seguiam que se eles estivessem com talvez dificuldade de acompanhar os ensinamentos do Senhor, poderiam imitá-lo, porque se imitarem ele, estariam também imitando a conduta do Senhor Jesus. Então, que você nesse dia escolha ou selecione uma lista de pessoas para que você possa, pelo menos, mandar uma mensagem de gratidão a ela. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, estamos gratos por essa oportunidade, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa chance de vida que o Senhor nos dá. Hoje no devocional, o Senhor nos permitiu a fazermos uma reflexão acerca das pessoas que têm, de alguma forma, apoiado, nos ajudado, nos dado sustentação, Senhor, em horas específicas das nossas vidas, assim como foi Onésiforo, aqui, esse grande amigo do apóstolo Paulo e servo dele, Pai, que o apóstolo Paulo decidiu assim, nesse momento da história, honrá-lo. Que o Senhor traga na nossa memória, Senhor, traga na nossa mente as pessoas que, de alguma forma, têm tornado as nossas vidas mais fáceis, e de alguma forma que o Senhor possa nos conduzir, gerar as palavras corretas, a forma correta, se for talvez para presenteá-los, ou se for somente para honrá-los com palavras ou com uma carta, como o apóstolo Paulo fazia aqui, dando testemunho dele para Timóteo, que o Senhor nos conduza da maneira correta, Pai, mas que nós possamos exercer o princípio da honra neste dia que assim o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida e utilize esse dia de hoje, que o Senhor te lembrou desse princípio de honra para com as pessoas que têm ajudado, apoiado, amparado você, e honre essas pessoas que o Senhor assim te presenteou. Deus abençoe sua vida.